Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade aí ao nosso servidor. No vídeo anterior nós criamos aqui a nossa tela visual, né? Não fizemos nenhuma implementação de código. Agora vamos dar continuidade ao nosso servidor, certo? Fizemos a parte 1, né? Vamos chamar assim. O vídeo anterior foi a parte 1, essa será a parte 2. Então vamos aqui a nível de código, né? Então o que é que eu vou precisar, galera? Primeiro, aqui eu vou utilizar o ROS, beleza? Como eu tenho o ROS já no meu path, já não vou precisar fazer o uso do BOS. Se você quiser fazer o uso do BOS, fique à vontade. Tanto faz com BOS como do path, não importa. O importante é usar ROS, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos dar o uses, ó. Uses. Vou primeiro começar do basicão, ROS, beleza? Só preciso fazer isso. Como o ROS não tem aquele negócio de componente para você dizer que é um servidor, você tem que botar um componente A. O servidor B tem que usar o componente C. Não, ROS é bem simples. Como eu vou usar aqui, quando eu não informo o tipo de servidor para o ROS, ele usa aquele console como padrão, aquela telão preta que todo mundo está acostumado, ok? Mas eu vou usar aqui o servidor VCL. Se fosse no Lazarus, seria LCL. Como eu faço no ROS para dizer que esse servidor vai ser um VCL? Simples, você vem no seu projeto, opção do seu projeto, eu Delphi Compile, eu coloco em todas as plataformas. Vem aqui definição condicional, clico no 3 pontinhos e digo, ó, aplicação, isso aqui vai ser um ROS VCL, certo? Se fosse o Lazarus, era ROS LCL, certo? Mas como aqui é Delphi, é ROS VCL. Adiciono na diretiva, ó, veio para cima, só isso, salvei, pronto. O ROS já sabe que esse servidor em execução vai ser um servidor do tipo VCL, um tipo standalone, como a galera gosta de chamar, certo? Então é assim que eu digo o tipo de servidor quando eu estou usando ROS. Se eu não informar o tipo, por default vai ser sempre console, beleza? Nós já ativamos o ROS ao meu projeto e já disse o tipo de servidor que eu vou usar, certo? Então vamos agora os nossos métodos, certo? Primeiro, quando o servidor ROS estiver rodando, eu não posso fechar essa aplicação porque senão quebra a thread. A thread vai estar rodando lá. Toda boa prática me diz que eu tenho que parar o servidor, dar um stop no meu servidor para poder usar o close, para poder fechar, né? E como eu bloqueio a fechar o fechamento desse form enquanto o servidor está rodando. Então você vem no evento aqui, é on close, acho que é on close, deixa eu só ver se é close ou close, on close, certo? Vem on close. Tem uma variável que se chama action, certo? Aqui, que eu vou dizer para esse formulário, certo? Se você pegar aqui a variável action, cadê action? Ponto, ela é do tipo, ó, se é anone, se é free, os tipos dela que pode ser default, ser anone, hide, esconder, né? Free ou minimizar, certo? Então, se eu quiser dizer que eu posso fechar, que eu vá fechar esse servidor, é da seguinte maneira. CA free, CA anônimo. Só que aqui, galera,
Aqui eu confundi, não é para bloquear o fechamento. Aqui é quando eu estou usando o formulário MDI ou SDI, certo? Não é aqui não, certo? Então vamos aqui corrigir no close query, certo? É can close, que é um flagzinho, tá certo? Aqui tá certo. Então, ó, eu só vou fechar, eu só vou conseguir fazer o fechamento desse formulário, posso fechar se o ROS não tiver rodando. Como eu faço para pegar o flag se o ROS está sendo executado ou não? TROS, certo? Ponto is running, quer dizer, se está rodando, ROS está rodando, ele vai dizer true ou false. Então, note, né? Se o ROS não estiver rodando, aí eu consigo fechar o meu formulário. Se não, ele vai fazer o can close como falso. Ele não vai deixar fechar o formulário, certo? Isso é uma boa prática. Muita gente não faz isso, ok? Então já tenho um primeiro evento aqui no meu servidor ROS. Qual é o segundo evento? É quando eu clicar no Start Stop, ele atualizar aqui o status. Servidor rodando, servidor inativo, servidor ativo. Inclusive, não, vou fazer o status aqui, beleza? Aqui em cima eu vou botar outra mensagem, né? Então vamos lá. Para que isso mude, ó, quando eu clico no botão Start, ele vai lá, starta o ROS, né? E me diz mudou o status, né? Passou de parado para rodando. Quando eu dou stop, ele muda de rodando para parado, né? Então eu tenho que interceptar esse evento. Eu, Alexandre Magno, faço sempre dessa forma, né? Crio uma procedure, certo? Chamado status, certo? Criar uma procedure chamada status. Ctrl Shift C. Aí eu vou sempre fazer da seguinte maneira: se o meu TROS.is running, quer dizer, se o meu ROS está rodando, por que eu chamo aqui a classe, ó, TROS, e não um componente de tela? Porque o ROS ele é um singleton, certo? Então, se eu chamar TROS pela primeira vez, ele vai verificar lá. Existe uma instância do ROS? Não, ele vai criar. Se eu chamar de novo, ele já vai verificar, viu que existe, vai retornar aquela instância que foi criada. É o famoso singleton. Então não tem aquela necessidade de ter uma variável específica, não tem aquela necessidade de ter um componente ali, certo? Então, se ele estiver rodando, ele vai fazer um conjunto de situação, certo? Se não, vai fazer outro conjunto de situação. Por enquanto, aqui eu só tenho uma situação, que é meu lbl status.caption, é mudar o status dessa mensagem aqui, ó, certo? Mudar. Vai receber o que? Vai receber uma mensagem dizendo server active, certo? On port, assim, eu sempre gosto de usar isso. %d é do nosso format, né? Então vamos usar o nosso format, certo? %d, o meu conteúdo. Deixa eu tirar isso aqui para ficar fácil no visual aí. E vem o meu parâmetro, né? Essa é a regra do format. Dentro do meu parâmetro eu vou dizer que é o meu TROS.porta. Eu pego a porta que está ativa nele, certo? Então já mudei o label dele. E se não tiver rodando, né? Ele vai dizer aqui só server inactive, né? Só botar essa mensagem, está inativo, né? Server ativo, inativo. Beleza? Então já tem o status aqui do meu da minha mensagem, né, em si. O que é que eu preciso agora? Mudar os status do meu botão.
meu botão tem vários status. Que é aqui. Quando eu clicar no Start, certo? O Stop fique ativo. Quando clicar no Stop, o Start esteja inativo. O botão Check DB pode estar ativo todo o tempo. E o Close somente se tiver o servidor inativo. Então vamos a fazer esses estados do botão, né? Eu não faço no botão, eu faço no Action, né? Aí Start, ó, eu tenho Start ponto Enable, só vai estar Enable se meus host, né? Ponto is running, quer dizer, se não tiver rodando, note, né? Se não tiver rodando, ele fique ativo, beleza? Qual é o outro botão, né? Então, aí stop, né? Que a gente deu o nome lá do nosso stop. Ponto enable, ele só vai estar enable se o meu host estiver ativo, né? Então, ele vai fazer ativo. E o meu aí close, né, que é o meu fechar, só vai estar enable, né, se o meu servidor não estiver rodando, beleza? Então, aí eu já tenho o controle do meu botão, certo? Poderia usar aqui, muita gente gosta de usar aqui on update, né? Certo? Só que esse update aqui ele roda uma thread, ele fica todo tempo ali uma thread rodando. Eu não gosto, certo? Porque já tem uma thread do meu servidor rodando, ainda mais botar outra thread aqui, eu não gosto, mas funciona do mesmo jeito. É só questão de gosto, viu, galera? Eu gosto de fazer isso aqui, beleza? Então, primeiro passo aqui já tem o meu status. Então aí o que é que eu venho? No onCreate do meu formulário, certo? Ao criar o meu formulário, eu já seto meu status, certo? Status. Ele vai fazer setar o que tem que fazer, certo? Aqui no onCreate eu gosto de fazer uma brincadeira também. Vou até mostrar para vocês, ó. Então, servidor da replicação, servidor RPL e o status, né? Então, aqui no meu capture dele, eu vou fazer, ó, if def win32, quer dizer, sim, faltou o arroba aqui, né? O dólar, né? Dólar win32. Deixa eu colocar logo aqui o else, né? Else. Mas eu posso fazer numa única linha só. Vou fazer, pode botar aqui. Vamos fazer aqui, depois a gente troca. Ó, no meu self, que é self, meu formulário, ponto caption, né? O título do meu formulário vai receber ele mesmo, certo? Vou até usar aqui o format, certo? Vou botar aqui embaixo, depois a gente ajusta. O meu format, certo? Ó, vai receber aqui o meu conteúdo, vírgula, o meu parâmetro, certo? Então, primeiro, ele vai receber o conteúdo que já tem, vai colocar um traço, né? E vai botar plataforma aqui, vai ter o conteúdo, né? Se é 32 ou 34 ou 64. Aí aqui vou botar bits, né? Bits, né? Então, plataforma 32 bits, 64 bits, aquela coisa toda, certo? Então, primeiro o conteúdo. Quem é o conteúdo? Já é o que ele tem, né? Self.capture, certo? O que é? Opa! Self.capture. Capture. O que é esse self.capture? Esse nome, ó, servidor RPL. Então ele vai manter esse nome aí, certo? Deixa eu fechar aqui que apagou ali. E o parênteses. Segundo, né, se é 32 ou 64 bits. Aí aqui eu vou colocar o if def para ficar aqui mesmo. Então, se for 32 bits,
ok? Se for 32, vamos fazer aqui um legalzinho, vamos botar aqui uma variável, né? Vou botar aqui L plat, vou botar aqui plataforma, né? F plataforma do tipo string, certo? Vamos fazer assim. Então, ó, esse Delphi 11 com esses code complete é um saco, cara. Em vez de ajudar, às vezes atrapalha muito. L plataforma, né? Então aqui eu vou fazer isso aqui. Ctrl X, Ctrl V. E vou colocar aqui um end if, né? Então, se for 32 bits, né? Vou fazer assim, plataforma vai receber 32 bits, né? Vou fazer assim, dá um espaço assim, ok? E se for 60, se não for 32 bits, é 64 bits, né? Ctrl V, vai ser 64. 64, beleza? Aí aqui selecionou a plataforma, aí aqui eu vou usar o format, que eu só vou botar aqui o percentage, porque ele já vai trazer tudo preenchido, né? Aqui o caption e aqui a palavrinha L plataforma. Assim fica mais elegante, né, galera? Então pronto. Aqui ele já vai setar a plataforma e depois chama o meu status, beleza? Então, ó, vai dizer que é 32 bits, ó, que ele está aqui 64. Se eu boto 32 bits, ó, ele já muda aqui automaticamente, certo? Então, vamos fazer um teste aqui para a gente ver isso aqui na prática, né? Então, Ctrl Shift F9, ó, 64 bits aqui em cima, né? Ó, ele está fechado. Ah, sim, porque eu não... Oh, pera, ele tá ativo aqui o botão. Ah, porque não tem evento no botão, certo? A gente vai já botar os eventos. Se eu botar aqui 32, ó, mudei para 32, ele vai me exibir 32 bits, certo? Eu posso até botar uma palavrinha aqui, plataforma 32 bits, né? Plataforma 64 bits, beleza? Então aqui a gente já tem uma firulazinha aí bem legalzinho para a gente mostrar. Vamos colocar agora os nossos eventos no botão, né? Então vou abrir meu action, meu start, né? O meu start vai ser sempre start stop. Eu vou deixar aqui uma porta sempre default, que eu vou usar aqui 9095, mas depois vocês podem buscar aí para buscar do INI, fazer do jeito que vocês quiserem, beleza? Aqui eu vou deixar fixo theross.listen, né? Listen, aí vai pedir uma porta para rodar, né? Vou dizer que é a porta 9095, beleza? Depois dele fazer o listen, né, eu chamo status, que é para ele mudar os status lá do botão, aquela coisa toda, beleza? Isso é o meu start. O meu stop, né? O meu stop vai chamar theross.stopListen, né? Parei o meu servidor, beleza? E em seguida chamo o status, que é para ele mudar o status da tela, né? Aquelas firulas que a gente fez embaixo, beleza? CheckDB, por enquanto não vai fazer nada, que a gente não criou nada ainda com banco de dados. E aqui o meu close vai ser close, só isso, beleza? Então já tem os eventos do meu botões aqui. Então se eu executar agora, ele já vai ter o botão. Então o start está ativo, o stop está inativo, porque o servidor está parado. Então se eu der o start, ó, serve active, mudou, habilitou o stop e close fechou. Então o nosso controle de botão de tela já está funcionando, ó, e o servidor está ativo. Ele não faz nada, por quê? Porque nosso servidor não dissemos nada porque ele deve fazer, mas ele já está fazendo stop. CheckDB aqui não tem nenhuma funcionalidade ainda. Então tá aqui, ó, plataforma 32 bits, parando, ativando, desativando. Se eu jogar para a plataforma 64 bits, né,
também vai funcionar. Então ele ativou 64 bits, aí stop, beleza? Então ó, nós já temos um servidor ROS ativo fazendo aqui aquela firula de tela, né? Esse controle, por enquanto ele não faz nada, porque eu não disse para o meu servidor o que ele deve fazer, certo? Olha só, criou um servidor HTTP e está lá. Se vier alguma coisa para ele trabalhar, nada, é como se fosse aqui. Ele entrou no emprego agora, mas não foi dito para ele qual é a funcionalidade dele lá no trabalho. Ó, você tem que pegar, fazer isso. Não foi dito ainda para o servidor. Simplesmente ele adentrou no ar. O que ele deve fazer não foi dito ainda. A gente vai fazer. São os famosos endpoints, né? A gente vai criar os endpoints e dizer, ó, se chegar a coisa tal, faça isso, vai aquilo, entendeu? Então, isso é um servidor ROS, galera. Simples assim. Vocês viram que para ativar e desativar o ROS é só ter ROS start, stop, listen, certo? Simples assim. Eu não preciso daquela ruma de coisa, não. O trabalho maior que eu tive aqui foi montar essa tela, botar todos os componentes na tela, aquela coisa. Foi mais trabalhoso do que usar um servidor ROS. Beleza? Então aqui nós já criamos um servidor ROS, já dissemos a porta que ele vai trabalhar e já está ativando ou desativando e mudando o nosso visual de tela. Então, start, ó, aí stop, ó, stop, fecha, tudo. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Vamos ter vários vídeos, a gente vai criando passo a passo. Vocês vão aprender a criar um servidor VCL ROS, vai aprender a usar o HC Componentes, ainda vão aprender uma regra simples base para usar como replicador de dados. Então vocês vão ter, por exemplo, uma base de dados local, replicando esses dados para nuvem, por exemplo, ou para outro canto que queira. Show de bola? Legal? Então fico por aqui. Se gostou, deixa o joinha. Vai ter muito conteúdo legal aí para vocês, tanto com ROS como com HC Componentes, que veio aí para facilitar a vida de vocês. Valeu, galera, meu muito obrigado e até a próxima.